Estamos de volta, foi rápido, na Web Seguros TV, um programa da TV Geração Z, ajudando a disseminar a cultura e o conhecimento da indústria de seguros brasileira. Hoje eu estou aqui batendo um papo super gostoso com a Luciana Burati, da Fox, falando sobre o seguro de vida, sobre regulação, liquidação de sinistro, e as perguntas vão chegando, e são perguntas bastante interessantes. Respondemos sobre o suicídio aqui para a Jéssica, e eu queria te perguntar nessa linha, Luciana, qual que é a dificuldade de se liquidar um sinistro no ramo vida? A maior dificuldade hoje encontrada pelas seguradoras é realmente referente à documentação dos sinistros. Por exemplo? Vamos pensar que o povo brasileiro, ele é um povo que tem pouca confiança, de um modo geral. Desconfiado. É um povo desconfiado. Ver para crer, né, Luciana? Então, diante desse conceito, a seguradora exige muito documento, o segurado precisa de muitas informações, de muitos documentos, e esse muito de tudo é o que acaba burocratizando a situação da burocratização dos sinistros. Que não é às vezes tão burocrático. Que não é às vezes tão burocrático, são exigências que, para se provar, né, para se documentar todas as situações, há necessidade de... Qual o documento que você lembra agora que é mais difícil ou, via de regra, falta nessa juntada de documentos para liquidar o sinistro? O que é mais difícil de se ter? Os documentos que a gente tem mais, as seguradoras têm mais dificuldade em obter, eu acredito que sejam os decorrentes de morte acidental, onde envolve um laudo de exame cadavérico que tem um tempo de 30 dias, às vezes até mais, para ser expedido pelo órgão público, um inquérito policial que demora para ser concluído e que muitas vezes é necessário para a seguradora para comprovar eventos. Mesmo um atropelamento, onde ali é tangível que foi um acidente, precisa o laudo cadavérico? O laudo cadavérico, sim. Precisa sim. E o inquérito policial, muitas vezes? O inquérito policial é mais solicitado em casos de homicídio, de suicídio. Olha aí, Jéssica. No caso de uma morte natural, eu tenho uma colega de uma ajudante lá em casa, vai aqui um abraço para o nosso braço direito lá, que fala que tem a morte morrida e a morte matada. Essa é uma brincadeira, né? Mas serve para explicar que a morte morrida é a morte natural. Isso. Na natural, é necessário também um laudo cadavérico? Não, na morte natural, a certidão de óbito, a causa mortis, ela é dada pelo médico que acompanhava o segurado, que já fazia o tratamento no segurado, e é possível determinar qual a real causa daquele óbito. É suficiente. É suficiente para a comprovação. A documentação médica, embora ela também seja trabalhosa, mas é um pouco mais fácil de ser obtido, os exames, a comprovação daquela causa junto aos hospitais. E isto tudo independe do valor do capital segurado, quer dizer, o valor do seguro, falar para o pessoal, o consumidor, que os segureiros às vezes não conhecem. Isto independe do valor, quer dizer, se o capital segurado for muito alto ou baixo, a documentação é a mesma? É difícil a gente falar em capital segurado para determinar a documentação. A documentação é determinada pelas condições técnicas da pólice, que não tem nem independente, não tem como entrar neste mérito, porque cada seguradora tem as suas condições técnicas, tem o seu contrato firmado com o segurado, que vai exigir ou não determinado tipo de documentação. Que é uma notícia muito boa, e é assim mesmo, porque senão seria considerado uma espécie de seleção. Exatamente. Não sei se a palavra que se correta é seleção, que o capital é alto, então mais documento, o capital é baixo, isso realmente não acontece. É uma análise técnica, basicamente uma análise técnica. O Renato Amaral perguntou antes de começar o programa, e acabou de mandar um Twitter aqui pra gente, um abraço, Renato.
Ele é um consumidor, ele escreve, é longa a pergunta, vou sintetizar aqui. Ele é viúvo de uma ex-segurada que tinha uma apólice de seguros de acidentes pessoais na seguradora e não recebeu indenização. O processo está na justiça há anos, blá 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 blá. Um abraço, Renato, obrigado. A Luciana, não sei se vai poder responder isso, precisa conhecer toda a história, né? O que você pode dizer para o Renato, Luciana? Não recebeu indenização. Bom, o Renato está dizendo que vamos juntos aqui, eu e a Luciana, ajudar a elucidar esse caso aqui. Ele está dizendo que é um acidente AP, acidente pessoal. Então, Renato, bom, você deve ter sido bastante instruído. Se foi uma morte, como a gente está falando, natural, e a sua cobertura de acidentes pessoais, infelizmente da segurada, acho que você é o beneficiário, não tem cobertura. Isso depende do seguro que foi contratado, das coberturas que foram contratadas, das condições que aquela pólice foi contratada. Toda a pólice, todo seguro, ele é formado pelas condições gerais e pelas condições especiais, que traduzindo são as condições que regem aquele contrato de seguro e as particularidades daquele contrato. Então, é muito amplo, né? É difícil responder. Difícil responder, porque dependeria realmente de uma análise minuciosa do seguro contratado. Se o processo está na justiça há anos, deve estar rolando o processo com alguma... enfim, deve ter substância suficiente para estar rolando um processo, porque algo a mais, infelizmente, não dá para responder. De qualquer forma, Renato, obrigado pela tua pergunta. Muitas pessoas perguntam sobre a importância de se definir corretamente o beneficiário. Isso é outro assunto muito, muito importante no ramo de vida. Não é, Luciana? O próprio corretor aqui de Araçatuba, Luciano, corretor de Araçatuba, perguntando também sobre, no caso de não haver o beneficiário indicado, para quem que vai o seguro? Quando não se indica o beneficiário, para quem vai o seguro? A pergunta do Luciano, que é de Araçatuba, São Paulo, corretor de seguros. Essa questão de beneficiário, ela é sempre bastante discutida, causa sempre muita dúvida, né, do público, justamente pela facilidade que nós temos na regulação e pela certeza de quem vai ser o beneficiário em caso de indicação. Quando não há indicação expressa de beneficiário na pólice, nós, novamente amparados aí pelo Código Civil, nós temos um artigo que determina que 50% do capital segurado, da importância segurada, deverá ser paga ao cônjuge, e os outros 50% ao cônjuge não separado judicialmente, importante ressaltar. Não separado judicialmente. E os outros 50% aos herdeiros legais do falecido. E esses herdeiros legais é o que nós buscamos na sucessão legítima, outro artigo do Código Civil, que determina quem são os herdeiros na ordem de sucessão. É o que vocês chamam de vocação hereditária? Vocação hereditária. Quem são? Como é a vocação hereditária, Luciana? Hoje... cônjuge de filhos, claro. Cônjuge de filhos, só que o Código ele traz bastante particularidades, o novo Código, né? E aí que entra a dificuldade de você liquidar um sinistro quando não tem o beneficiário indicado. Muitas vezes, dependendo do regime de comunhão do casamento, do regime do casamento, se é comunhão parcial, comunhão total de bens, o cônjuge concorre na primeira linha com os herdeiros, com os filhos ou não, além dos 50% que já lhe é devido. Né? Então, você depende de muitos documentos para você verificar o regime de comunhão, se tem bens particulares, se não deixou bens, para verificar essa concorrência. Não tendo filhos, os beneficiários são os pais do segurado, em concorrência com o cônjuge, ou seja, o Código Civil ele trouxe essa novidade também. Quer dizer, é cônjuge, mas concorre com os pais. Com os pais, os ascendentes. Isso. Não são ascendentes, são ascendentes. Descendentes, né? Dos pais. Isso. Ascendentes. Isso. Quer dizer, concorre com eles. Concorre com os pais. Ele recebe 50% de indenização e os outros 50%, que é da parte dos herdeiros da vocação hereditária, não tendo filhos, são os pais em concorrência com o cônjuge. Mesmo que o segurado falecido, o segurado, claro, tenha determinado apenas cônjuge, mesmo assim,
Não, aí já é uma indicação expressa, aí a gente não seguiria o... Tá. No caso de não haver indicação, que é a indicação. pergunta dos internautas aqui, no caso de não haver expressamente a vontade expressa do segurado, está em branco lá o beneficiário, Isso. entra então o código com a vocação. Então concorre o cônjuge legalmente. O cônjuge ele tem direito a 50% da indenização. Artigo 792 do Código Civil, que determina 50% para o cônjuge não separado judicialmente e 50% para os herdeiros legais. E Não para tem definir filhos? quem são os herdeiros legais, a gente recorre ao artigo 1829, que determina filhos em concorrência ou não com o cônjuge, dependendo de regime de casamento, e aí é uma análise detalhada para saber se o cônjuge irá também concorrer nesta parte com os filhos. Não havendo filhos, passamos para os pais do segurado em concorrência com o cônjuge. Certo. Então, no caso, 50% do cônjuge e os outros 50% em caso de pai e mãe vivos seria dividido por 3. No caso de não ter pai e mãe. Volta 100% para o cônjuge, porque ele vai Sim. receber os 50 dele mais os outros 50. Há algum caso que você saiba que não vai a vocação hereditária, que volta para o segurador ou para o Estado? Não, porque existem os colaterais, existe uma... Entram os colaterais Entre também. os colaterais, não havendo cônjuge, e isso vai até a linha de segundo grau, então a indenização é devida. Então, o segurador, quando vai liquidar, vai encerrar o processo, vejam quantos cuidados ele precisa ter. Porque tem essa máxima aí no mercado que pagou mal, paga 2 vezes. Isso. Não é assim que funciona, Luciana? Exatamente. Então, como é que a seguradora faz, ou vocês, assessorias, pesquisam a vida desse falecido, do segurado, para saber se ele tem um casamento, filhos com outra mulher, ou filhos com outro homem, né, no caso, se o segurado for uma mulher. Como é que vocês fazem isso? Na verdade, existem a certidão de casamento, que é o documento que te acompanha pela vida inteira, depois da certidão de nascimento, né? Que tem a parte de estar separado, adquirir um novo matrimônio, novas núpcias e etc. Com relação aos filhos, a dificuldade é bem grande realmente na regulação do sinistro, e isso às vezes acaba impactando num atraso do processo e que até descontenta o segurado, mas a verificação depende de informações da própria família, em passar informações sobre os filhos que existem do segurado e se comprometer com a veracidade daquela informação. E com certeza muita surpresa acontece. Acontece. De saber que tem filhos por aí, por exemplo, outras relações maritais, não é assim? Exatamente. E a dificuldade, às vezes, de reunir, né, todos esses filhos para montar um único documento onde todos se comprometam com a verdade. Uns moram na região norte, nordeste, sul, enfim. Então, realmente fica complicada. Não há impossibilidade, claro, mas acaba ficando mais complicada a liquidação do sinistro e acaba demorando um pouquinho. E com certeza, em muitos casos, tem que se contratar advogados até para ajudar nessa regulação, né, documental e tudo isso. Então, chegando até a necessidade, muitas vezes, de consignar o pagamento em juízo, que também acaba demorando um pouquinho mais quando você não consegue saber quem... Consignar para atender o pra prazo que o juiz, e deixa o juiz decidir. para que o juiz ajude a decidir quem são realmente beneficiados, quando tem uma companheira, não há uma separação judicial, há apenas uma separação de fato. Isso é bastante complicado. Com certeza. O corretor de seguros, ele milita nessa área, quer dizer, ele é um agente que ele vendeu a pólice. Você não acha que ele tem que ter esse conhecimento? Claro que não conhecimento do direito. Às vezes o corretor é advogado, muitos são advogados, corretores, conhecem bastante, mas até para dirimir todas essas dúvidas, o corretor não poderia entrar nessa seara para ajudar o seu cliente a entender que precisa juntar documentos, etc, etc. Ele faz isso ou ele deixa isso na mão da seguradora que se vire? Como é que você vê o corretor nessa área, Luciana? Eu acho que o importante que o corretor faz é, na venda do seguro, incentivar a indicação do beneficiário para que justamente a família no futuro não ocorra, não tenha esse tipo de complicações na hora de uma liquidação do sinistro.
Então, eu acho que é importantíssimo incentivar sempre a indicação dos beneficiários na contratação do seguro. Ou seja, a venda correta para o cliente que não conhece seguros, ele é hipossuficiente. Nós já estamos caminhando aí para uma reta final do nosso programa. Você está na Web Seguros TV, aproveite, ainda há tempo de fazer uma pergunta através do @Web Seguros TV. Hoje a Luciana Burati da Fox, falando sobre regulação de sinistros de vida, um assunto muito importante. Me lembrei aqui, vai aqui um abraço ao professor Osmar Bertassini da Humana, uma pessoa bastante importante no mercado de seguros, justamente nessa área. Ele é bastante formador de opinião. Vai aqui o nosso abraço ao querido professor Osmar Bertassini. Fraude em seguros, um tema recorrente. Fraude em seguros de pessoas, seguros de vida. Como é que isso funciona, Luciana? Vocês têm encontrado mais incidência ou menos de fraude? A fraude, ela cresce bastante hoje no Brasil, né? Cresce. Cresce. Ela, como que eu posso explicar? Tem crescido muito até pela falta de conhecimento, né, do segurado, da população, das penalidades que podem ser sofridas por praticar uma fraude. Às vezes, o segurado, ele pratica um ato de uma omissão numa contratação ou de um agravamento de um risco, até desconhecendo que isso é propriamente, né, uma fraude. As pessoas, elas têm uma cultura de... Elas não entendem o seguro de vida ainda como de um risco incerto, né? Parece que o seguro de vida é uma coisa que você está fazendo, está pagando, é uma poupança que está lá e eu nunca usei isso, então, né, eu vou fazer algo para receber esse seguro de volta, enquanto esse não é o intuito do seguro, como nós falamos desde o início do programa, né? E é importante que o consumidor, ele saiba que a fraude no seguro, ele não vai simplesmente dar um prejuízo para a seguradora. O ponto principal da fraude no seguro é que ela aumenta o preço do próprio seguro. Quer dizer, ele não está fraudando a seguradora. Ele está fraudando algo muito maior do que a seguradora. Que é a própria massa segurada, o que acaba inviabilizando uma outra classe social, às vezes, de adquirir certos produtos. E o corretor de seguros, ele tem que corroborar, ele corrobora. O corretor de seguros no Brasil, no Brasil ele é muito preparado, acreditem nisso. O corretor de seguros é o agente habilitado para distribuir o seguro no Brasil. Vocês que não têm corretores de seguros, procurem um corretor de seguros. Ele tem esse conhecimento para ajudar a evitar até informações erradas, a história da máxima boa-fé do seguro. O corretor de seguros, ele responde também pelos atos, pelas informações que o seu cliente, o segurado, dá, e em sabendo de possíveis fraudes, ele é o primeiro que tem que mostrar para o mercado a importância, quer dizer, o prejuízo que essa fraude pode dar para o mutualismo, para o grupo todo, né? A Luciana já viu, com certeza, já está na área há muito tempo, filmes de pessoas que fazem autoamputação de dedos para poder pagar. Automutilação. Tem filmes, inclusive, famosos. Quem não viu pode procurar no YouTube e vai achar. Às vezes, agricultores muito simples que parte do seguro, indenização por acidente, é para ajudar um filho a estudar, ajudar outro filho a estudar, mas o apurador de danos, o regulador de sinistro, a seguradora sempre vão descobrir, porque são altamente técnicos, né, para descobrir fraude. Mas vocês têm visto um índice maior, Luciana? Apesar disso tudo que se fala, ainda é um índice maior de fraude. Sim, a fraude tem crescido nos últimos anos. Como que vocês, assessorias, agem nesse caso? Você identificou fraude, o que vocês fazem? Bom, o nosso planejamento, a nossa obrigação é apurar sempre a veracidade dos sinistros, né? Como assessoria, as seguradoras, as assessorias, elas não querem ir atrás da fraude, elas querem apurar realmente a veracidade do sinistro, então, colhendo documentos, para a gente
conversando com os próprios segurados, por meios técnicos, a gente consegue detectar se aquela informação foi realmente verdadeira ou não. Quer dizer, é um trabalho investigativo, inclusive. É um trabalho investigativo e técnico. E bastante técnico. Bastante técnico. Olha, o Web Seguros TV hoje com a Luciana Burati, como eu sempre falo, falei para ela, passa depressa, hein? Uma hora ao vivo, passa depressa com essa equipe maravilhosa dos técnicos que estão aqui da TV Geração Z, com a qualidade dos entrevistados, a coisa realmente passa depressa. E o tema, né? O tema é um tema apaixonante, realmente, embora a cultura do seguro eternamente vai ser muito batida, a gente percebe que o consumidor ele está mais atento, em todos os segmentos, né? Ele está se inteirando dos seus direitos, deveres, né? Ler, conhecer produtos, questionar, enfim, nós não vamos conseguir responder todas as perguntas. Tem uma pergunta de Valmor, que ele é de Macaé, do Rio, um abraço. O Valmor, corretor de seguros, ele pergunta o que é um contrato de seguros com Sinalagma. Na verdade não é com Sinalagma, que me corrijam advogados, quer dizer que é um contrato bilateral perfeito. Sinalagma é um contrato bilateral perfeito, que é o que a Luciana falou, é bilateral, direitos e deveres para ambas as partes, é um contrato máxima boa-fé, bilateral, aleatório, enfim, né? Para a gente encerrar, Luciana, eu queria que você dissesse como a assessoria, a importância da assessoria no mercado, para o segurador, a importância do trabalho de vocês. Eu queria que você falasse rapidinho como inovar nessa área de regulação de sinistro e o trabalho da Fox. Quem é a Fox, que a Fox faz no mercado? Bom, as assessorias, como a gente falou, ela tem a função de buscar a verdade dos fatos para que a seguradora, o objetivo da seguradora é pagar o sinistro e para que a gente pague aquele sinistro com segurança e sem prejudicar as demais, a massa segurada da apólice. A Fox hoje, ela atua no mercado já há 18 anos. 18 anos, regulação de sinistro. Em regulação de sinistro, nos ramos de automóvel, transporte, property, aeronáutica, seguro de vida também. E nós atentos aí às necessidades do mercado, ao crescimento da demanda do seguro de vida. Cresce a necessidade da assessoria. Cresce a necessidade da assessoria de regulação de sinistro e por isso que a Fox quis agora em 2013 optar por uma área técnica onde possa ter uma melhor assessoria às seguradoras para a regulação destes processos. Como inovar nessa área? As seguradoras, cada seguradora ela tem, né, seus critérios de contrato, firmado entre as partes, e a Fox ela quer inovar nessa parte de assessoria, atendendo essas necessidades específicas das seguradoras para que seus clientes não sintam aquele impacto de, mas a assessoria me pediu uma coisa, né? A seguradora é diferente, a gente quer seguir esses parâmetros da seguradora para ter uma identidade, oferecendo agilidade sempre na regulação do sinistro, que isso é o mais importante para qualquer liquidador. Que acaba sendo a grande marca também da seguradora, indenizar corretamente, no prazo correto. E rápido. E rápido. É o que nessa área, principalmente o beneficiário, sempre vai esperar, não é, Luciana? Exatamente. Olha, a Luciana se comprometeu a responder perguntas, isso. A assessoria da TV Geração Z, da Web Seguros TV, mandará para você. São algumas perguntas que não puderam ser respondidas. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado TV Geração Z. Na próxima quinta-feira, ao vivo, 18 horas, você tem mais uma entrevista com uma autoridade do mercado de seguros. Hoje eu conversei aqui, uma conversa gostosa, com a Luciana Burati, da Fox, reguladora de sinistros. Até a próxima, muito obrigado pela sua audiência.